Olá, estudantes, tudo bem? Prontos para mais uma aula de PPT? Hoje nós iremos estudar o texto comunitário. E como vocês já sabem, eu sou a professora Júlia Carla. Vamos iniciar a leitura? Observem. Campanha Brasil Saudável e Sustentável é lançada no Rio de Janeiro. O governo federal, em parceria com organizações da sociedade e o setor privado, lançou nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a campanha Brasil Saudável e Sustentável, com um conjunto de iniciativas com o objetivo de promover a alimentação saudável e alertar para os riscos da má alimentação. O calendário das ações começa no dia 15 de março, Dia do Consumidor, passa pelas Olimpíadas Rio 2016 e vai até maio de 2017. A campanha vai promover o acesso à informação para sensibilizar o consumidor, o mercado privado e o agricultor, disseminar informações para a população a respeito dos benefícios da alimentação saudável e apoiar a divulgação de práticas alimentares saudáveis nas redes públicas de saúde, educação e assistência social. Serão realizadas ações que estimulem as pessoas a refletir sobre os hábitos de consumo e optar por escolhas alimentares saudáveis, demonstrando as vantagens do consumo de produtos locais, frescos, vindos da agricultura familiar e da produção orgânica e agroecológica. Combate à obesidade e sobrepeso. A ação da alimentação saudável está no centro da pauta do governo federal. Após o Brasil sair em 2014 do Mapa Mundial da Fome, publicado anualmente pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação, FAO, outro desafio surgiu, o combate à obesidade e o sobrepeso. Preocupado com esse quadro, um conjunto de políticas públicas e outras iniciativas de garantia de acesso a alimentos vem sendo reforçado. Indicadores demonstram que, atualmente, 1/3 das crianças brasileiras está com sobrepeso. 56,9% da população adulta está com excesso de peso e destes, 21,3% estão obesos. Isso tem contribuído com a expansão de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, muitas delas decorrentes da má alimentação e que são responsáveis pelos 72% das mortes no Brasil. Esperamos atingir o maior número de pessoas possíveis com esta mensagem, que é, ao mesmo tempo, um alerta e um estímulo a práticas alimentares mais saudáveis. O Brasil, como grande produtor de alimentos saudáveis e sustentáveis, não pode ver sua população entrar no mapa da obesidade. O desafio é de todos, afirma a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Para dar continuidade, nós lemos aí o texto e, acompanhando esse texto de campanha publicitária, nós tivemos esses textos aqui multissemióticos, campanha Alimentos Tarja Verde, para prevenção da obesidade infantil e do câncer na fase adulta. Então, observem a linguagem verbal, tarja verde em todas as frutas, a faixinha aqui, tarja verde. Alimentos tarja verde, significa o que tarja verde? Vocês sabem que a ideia aqui, a inspiração veio dos medicamentos. Os medicamentos têm tarja preta, tarja vermelha, tarja verde. Então, significa que verde é livre, é liberado. Lembra até dos sinais de trânsito? Então, tarja verde, esses alimentos são liberados para o consumo, são saudáveis. Eles previnem, eles combatem a obesidade infantil e o câncer na fase adulta. Tá? Então, eles utilizaram assim de forma bem interessante, eu achei a ideia bem interessante desse texto de campanha comunitária. Então, vamos ver o próximo. Brasil Saudável e Sustentável. Temos aqui a maior parte desse texto é formada por texto não verbal, as frutas,
frutas, verduras, aqui uma banca de feira, as pessoas consumindo, né, comprando esses alimentos saudáveis. Brasil saudável e sustentável. Esse slogan, ele leva o leitor a criar esse conceito de que o Brasil tem essa possibilidade de ser um país saudável e sustentável. Nós vimos no texto, o Brasil é um grande produtor de produtos agrícolas, ele produz laranja, produz várias frutas, verduras, legumes, então tem uma agricultura assim forte que dá para abastecer toda a população, inclusive exportar. Então, nós temos como ser um país saudável, não é? Agora, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os textos, mas antes de continuar aqui, eu vou explicar um pouco sobre o texto de campanha comunitária. Ele pertence a um texto que divulga uma ideia, que faz assim, a divulgação de uma ideia. E esses textos eles serão produzidos quando forem identificados a necessidade, quando a população estiver precisando criar essa consciência. E realmente os brasileiros, eles estão precisando, nós precisamos criar essa consciência de alimentação saudável, tá? Com a industrialização, com o novo estilo de vida, com o desenvolvimento da tecnologia, nós passamos a consumir uma alimentação menos saudável. Então, está na hora da gente pensar sobre isso e retomar hábitos antigos que foram deixados para trás. Então, essa campanha ela tem esse objetivo. Então, para ela ser produzida, foi detectada a necessidade, tá? Então, o objetivo do texto de campanha comunitária, em geral, é esclarecer e atentar os interlocutores de uma comunidade sobre determinado assunto. No caso desse texto que nós fizemos a leitura, esse texto tem o intuito de esclarecer, de atentar também nós, consumidores de alimentos, à necessidade de consumir mais produtos saudáveis, mais frutas, mais verduras, mais legumes. Então, pode ser feita por uma comunidade específica, mas no caso desse texto que nós estamos interpretando, ele foi feito para todo o país, para toda a população brasileira. Surge através da detecção de algum problema. Então, foi detectado que o brasileiro está ficando obeso, está com sobrepeso e é preciso cuidar, é preciso tratar. Ele possui um caráter injuntivo. Então, a tipologia ou sequência textual injuntiva é aquela tipologia que tem o objetivo de ensinar algo, de instruir. Receitas, bulas, esse tipo de texto ele também tem esse caráter injuntivo. Por quê? Porque está querendo ensinar, querendo fazer com que as pessoas aprendam a consumir produtos mais saudáveis. Ele apresenta, nesses que nós lemos agora, nós vimos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando o texto comunitário for maior, o texto de campanha comunitária for maior, como esse que nós lemos, ele era grandinho, vocês viram que teve um texto verbal e acompanhando esse texto vai ter infográfico, tiveram esses outros textinhos menores, multissemióticos, com linguagem verbal e não verbal. Então, porque tem que ser um texto assim bem feito, inclusive obedecer essa estrutura aqui, gente, ó. Ele deve ter a apresentação, na apresentação deve conter a contextualização, o tema deve ser apresentado de forma contextualizada para as pessoas entenderem. Então, na apresentação é a introdução, tá? A mesma coisa. Contextualização e o tema. No desenvolvimento, o objetivo da campanha, o que levou a essa campanha, por que essa campanha surgiu, qual motivo, por qual motivo? E as consequências, o que essa campanha pretende, tá? Então, o desenvolvimento é muito importante também. E na conclusão, geralmente a gente vai ver uma conscientização, aquele apelo, aquele convite para os leitores desse texto aderirem a essa campanha, tá bom? Vamos responder as questões do bloco? Observem. O que os três textos têm em comum? Comente.
Os textos de campanha comunitária surgem através da detecção de algum problema. Então, temos aí 3 questões aqui nesse slide. Qual foi o problema que gerou a campanha comunitária da alimentação saudável? Então, já respondemos na interpretação, só vou retomar aqui para vocês. Ó. Os 3 textos têm em comum o tema alimentação saudável e sustentável. Os textos de campanha comunitária surgem através da detecção de algum problema. Qual problema que foi identificado para esses textos surgirem? O aumento do índice de sobrepeso e de obesidade entre os brasileiros. Qual foi o problema que gerou a campanha comunitária de alimentação saudável? Já acabamos de responder. O problema que gerou foi o aumento no índice aí da população acima do peso. Próxima questão. Quais são os seus hábitos alimentares? Essa é pessoal, gente. Descrevam aí os hábitos alimentares de vocês de forma honesta, tá? Sejam sinceros. E esse exercício serve para vocês refletirem e avaliarem a alimentação de vocês. Está saudável? Devem acrescentar mais frutas, mais vegetais? Tá? Façam esse exercício aí. Quem está promovendo a campanha Brasil Saudável e Sustentável? Essas campanhas geralmente são produzidas por ONGs e pelo governo, Ministério da Saúde, tá? Com esse objetivo. Observem no finalzinho do texto que está lá a resposta, de forma mais específica, sobre quem produziu essa campanha. Pesquise em dicionário físico ou online os significados das palavras saudável e sustentável. O que significa saudável? Vai lá no dicionário, pesquisem esse verbete e coloquem o significado aqui. Pode ser um dicionário físico, se vocês estiverem em casa, acredito que tenham. Pode, mas também pode pesquisar nos dicionários online, nós temos várias opções. E sustentável? Também vocês irão pesquisar esse conceito e responder. E observem que existe uma relação entre esses termos. Algo que é saudável, consequentemente, é sustentável. A gente associa a sustentabilidade só à natureza, mas a sustentabilidade ela é relacionada a nós, seres humanos, também. Nós temos que ter atitudes sustentáveis, nós precisamos de uma alimentação saudável para sermos sustentáveis. Tá? Próxima questão. Faça uma pesquisa em fontes abertas e confiáveis sobre os índices de obesidade infantil no Brasil em 2020. Em seguida, anote no seu caderno. Então, vocês irão pesquisar os índices de obesidade infantil atuais, de forma atualizada. Quando forem fazer essa pesquisa, não esqueçam de situar no tempo, colocar lá a data, porque pode aparecer dados de pesquisas anteriores. Vocês irão perceber que cada vez o índice, o número aumenta mais. Olha aqui no GIF, a maçã brigando com o cupcake. O que é mais saudável? O que deve ser prioridade, a maçã ou o cupcake? Então, eles estão ali se enfrentando, tá? Vamos para a próxima questão. Quais são as doenças que a obesidade pode causar futuramente para as pessoas que se alimentam mal? Então, tem a consequência. Muitas pessoas pensam, eu tô com sobrepeso, mas eu estou saudável. Agora pode ser que você esteja, mas futuramente a gente não sabe. Vimos no texto que causa hipertensão, diabetes, entre outros problemas, tá? Voltem lá no texto, só dei a dica. As palavras eliminar e adicionar expressam ideia de quê? Olha só que interessante. Elimine, excluir, retirar. Retira esse tipo de alimento. Fritura, doces, refrigerante e adicione, acrescente à sua alimentação frutas, verduras, legumes. Vocês irão ver o benefício a longo prazo. A curto prazo também, que a pele fica bonita, o cabelo fica bonito, mas a longo prazo os benefícios são grandes, serão muito bons para a vida de vocês. Certo? Então terminamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.